Nem sempre a maior crueldade vem de um inimigo declarado. Às vezes ela chega de dentro de casa, vestida de seda, com sorriso nos lábios e instrução passada em voz baixa para um segurança de colete preto. Mirella não foi ao noivado da cunhada esperando uma guerra. Ela foi com vestido vermelho escuro e brincos de pérola, de mão dada com o marido, querendo apenas ocupar o lugar que era seu. O que aconteceu nos próximos minutos e nas 3 horas seguintes mudaria para sempre o equilíbrio de uma família inteira. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Homem de Ouro e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Curitiba em julho tem um jeito de te lembrar que o mundo pode ser bonito e cruel ao mesmo tempo. O frio chega sem pedir licença, atravessa o casaco mais grosso e se instala nos ossos como uma memória ruim. Naquela noite de quinta-feira, eu estava no banco do passageiro do carro do Heitor, olhando pela janela as ruas do Batel se iluminarem com os postes amarelados, enquanto a temperatura lá fora não passava de 6 graus. Eu tinha passado quase 2 horas me arrumando, vestido vermelho escuro, sério, com um corte que valorizava sem exagerar. Cabelo preso, batom vinho, brincos de pérola que minha mãe tinha me dado no dia do meu casamento, numa manhã de sábado que eu ainda consigo sentir no peito quando fecho os olhos. Ela disse que pérola era para quem não precisava gritar para ser notada. Eu tinha guardado isso. Eu queria estar bonita naquela noite. Não por vaidade. Eu precisava estar bonita. Quando se entra na família Caldeira, você aprende rápido que aparência é moeda de troca e que qualquer deslize, uma maquiagem pesada demais, um sapato fora de lugar, um vestido que a Solange considerasse inadequado, pode virar assunto de jantar por semanas. Eu sabia disso. Eu tinha aprendido da pior forma, nos primeiros anos, antes de entender as regras tácitas daquele clã. O noivado da Tamires era num espaço de eventos no Água Verde, um daqueles lugares com fachada de mármore polido e manobristas de colete preto que ficam parados no frio sem demonstrar que sentem nada. A lista de convidados tinha passado de 200 pessoas. A Solange, minha sogra, tinha se encarregado pessoalmente de coordenar os detalhes com a mãe do Caio, o noivo. Era o tipo de evento que ela adorava, uma vitrine, um lugar para aparecer, para ser vista, para distribuir sorrisos calculados e abraços de fachada com aquela leveza treinada de quem passou anos aperfeiçoando o papel de matriarca generosa. E eu sabia faz tempo, que naquele tipo de palco, eu nunca fui parte do elenco que ela escolheu. Heitor estava quieto no volante durante todo o caminho. Ele tinha uma daquelas quietudes densas, sabe? Não era o silêncio de quem não tem nada a dizer. Era o silêncio de quem está pesando cada palavra antes de soltá-la, de quem está calculando o peso exato do que está por vir. Eu conhecia o Heitor há 8 anos, namoramos por 3, casamos há 5, e tinha aprendido a distinguir os seus silêncios como quem aprende a ler as variações de temperatura do clima de uma cidade que mora. Aquele silêncio específico era o da antecipação. Era o silêncio de quem sabe que a noite não vai ser simples. Ele também sentia aquele nó no estômago. Tenho certeza. A gente não falou sobre isso no caminho. Conversamos sobre uma série que tínhamos começado a assistir na semana anterior, sobre o almoço do domingo seguinte na casa da minha mãe. Sobre coisas pequenas e seguras, o tipo de conversa que serve de escudo quando o coração está pesado demais para carregar assuntos sérios numa viagem de carro. Quando chegamos, o manobrista abriu minha porta e eu saí sentindo o frio cortar meu rosto como uma lâmina fina e precisa. Ajeitei o casaco sobre os ombros, respirei o ar gelado que cheirava levemente a pinho, o típico cheiro do inverno curitibano que eu nunca soube se achava bonito ou sufocante, e esperei o Heitor contornar o carro. Ele pegou minha mão. Isso ele sempre fez. Não importa o que estivesse acontecendo entre a gente ou ao redor da gente. O Heitor pegava minha mão. Era um gesto tão dele que às vezes eu esquecia que era aprendido. Parecia instintivo, como respirar, como piscar. A entrada principal tinha um tapete vinho bordô, arranjos de flores brancas em vasos altíssimos de vidro, de cada lado, e uma iluminação quente que transformava tudo naquela tonalidade dourada
que faz as pessoas parecerem mais ricas do que são, mais felizes do que se sentem. Dava para ouvir, mesmo lá fora, a música vinda do interior, um saxofone ao vivo, jazz suave e envolvente, o tipo de escolha que a Solange aprovaria com um sorriso daqueles seus sorrisos de quem acha que tem gosto refinado e quer que todos saibam disso. Eu me preparei. Mentalmente. Respirei fundo. Compus o sorriso que eu sabia usar nessas ocasiões. Não falso, mas controlado, polido como pedra trabalhada. O sorriso de quem está bem e vai continuar estando bem, independente do que aconteça ao redor. Foi então que o segurança nos abordou. Ele era um homem alto, ombros largos, terno escuro e um pino de identificação preso no lapelo. Educado, preciso dizer. Ele não foi grosseiro. Não levantou a voz. Não tinha nenhuma hostilidade visível na postura. Mas o que ele disse foi como um balde de água gelada despejado diretamente em cima da minha cabeça, do meu vestido vermelho escuro, dos meus brincos de pérola e de toda a preparação daquelas 2 horas. Senhor Heitor Caldeira? Heitor parou. Sim, o senhor e a senhora constam na lista. Porém, o segurança fez uma pausa breve. O tipo de pausa de quem está genuinamente desconfortável com o que precisa comunicar. Há uma instrução específica aqui ao lado dos nomes de vocês. O acesso deve ser feito pela entrada de serviço. São orientações da organizadora do evento. Eu ouvi aquilo e, por um segundo genuíno, achei que tinha entendido errado. Entrada de serviço. Os nossos nomes, do lado dos funcionários, do lado de quem vinha montar o buffet, carregar as caixas de equipamento de som, limpar o salão nos bastidores antes de o evento começar. Entrada de serviço. Pode repetir? A voz do Heitor saiu baixa e completamente calma, mas eu conhecia aquele tom. Era a calmaria de antes de alguma coisa muito grave. A quietude que precede a tempestade real. O segurança repetiu palavra por palavra, com o mesmo tom impessoal de quem está apenas repassando um protocolo. Disse que a instrução havia sido passada pela senhora Solange Caldeira e que ele estava cumprindo o que lhe foi determinado, que ele lamentava o inconveniente. Eu olhei para a entrada principal e, através do vidro fumê da porta giratória, avistei a Solange. Ela estava de pé perto da recepção, vestido verde esmeralda longo que chegava ao chão, cabelo perfeitamente arranjado num coque de salão, colar de ouro espesso no pescoço que eu nunca tinha visto antes, comprado especialmente para a noite, isso era evidente. Ela nos viu. Eu tenho absoluta certeza disso, porque por uma fração de segundo os olhos dela encontraram os meus diretamente, sem hesitação. Não foi um olhar acidental. E então ela desviou o rosto, devagar, de forma completamente deliberada, como se eu fosse parte do cenário que não merecia atenção específica, como se eu fosse uma cadeira mal posicionada, como se nada estivesse acontecendo. Ela ficou parada. Heitor soltou minha mão devagar. Ele se virou para o vidro e ficou olhando para a mãe dele por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. O tipo de segundos que se dilatam quando carregam peso demais. Eu tentei ler o rosto dele. Estava aprendendo a fazer isso ao longo dos anos, decodificar o Heitor quando ele fechava a expressão. Mas naquela noite ele estava além de qualquer código que eu conhecia. Era uma expressão que eu nunca tinha visto nele em 8 anos. Algo entre uma decepção que tinha atravessado o ponto sem retorno e uma espécie de finitude silenciosa. Como quem vira a última página de um livro que custou muito a terminar. Ele pegou minha mão de novo. Não disse nada ao segurança. Não se justificou. Não pediu explicação adicional. Não elevou a voz. Não criou cena. Simplesmente me girou de costas para a entrada principal. Me guiou de volta ao manobrista e pediu o carro com uma tranquilidade que, naquele momento, me pareceu a coisa mais corajosa que eu já tinha visto alguém fazer em silêncio. Heitor, eu falei bem baixinho, só para ele ouvir. Eu sei, ele respondeu, sem me olhar, os olhos fixos na rua à nossa frente. Eu sei, Mirella. Enquanto esperávamos o carro voltar, eu senti o frio de Curitiba de um jeito diferente. Não era mais só físico, não era só a temperatura de 6 graus que mordia minha pele por baixo do casaco.
Era aquele tipo de frio que entra quando você percebe que uma coisa que você fingiu não ver por muito tempo acaba de ficar grande demais para caber no espaço que você tinha reservado para ignorá-la. Eu pensei na primeira vez que a Solange tinha me chamado de a escolha do Heitor, num tom que deixava absolutamente claro que não era um elogio. Pensei nos natais em que ela me presenteava com coisas que eram claramente regifts, objetos sem significado, sem embrulho cuidadoso, sem bilhetinho, enquanto as noras das amigas dela ganhavam joias e pacotes de viagem. Pensei nos jantares em família, onde ela me interrompia no meio de uma frase com uma leveza proposital, que fingia ser distração, e na vez em que disse, com aquele sorriso doce e envenenado que eu aprendi a temer, que eu tinha muita sorte de ter conquistado o Heitor, considerando minha origem simples. Eu nunca revisei nenhuma dessas coisas. Nunca respondi. Engoli porque o Heitor era meu marido, e eu não queria ser a pessoa que criava conflito, porque eu acreditava, ingenuamente, eu sei bem disso agora, que paciência e tempo resolveriam o que hostilidade criava, que um dia ela me aceitaria, que eu precisava só de mais tempo, de mais esforço, de mais silêncio. O carro chegou. A gente entrou. Heitor ligou o motor, mas ficou parado por um instante no estacionamento, as duas mãos firmes no volante, olhando para a frente sem ver nada específico. Me desculpa, ele disse, com uma voz que carregava peso demais para caber em duas palavras. Não é você quem precisa se desculpar. Eu sei, mas eu preciso dizer assim mesmo. Saímos do estacionamento sem olhar para trás, e enquanto as luzes douradas do espaço de eventos sumiam devagar no retrovisor, eu não sabia ainda o que estava por vir. Mas alguma coisa dentro de mim, uma parte que eu tinha passado anos treinando para ficar quieta, para não causar problema, para ser razoável, para ser paciente, começou silenciosamente e sem aviso a respirar. A gente foi para uma lanchonete no portão, um lugar simples, sem pretensão nenhuma, com bancos de couro sintético vermelho desgastado pelo tempo e um cheiro permanente de café passado, misturado com fritura, o tipo de cheiro que não pertence a nenhum lugar sofisticado e que por isso mesmo parece honesto de uma forma que me tocou naquela hora. Nada a ver com o mármore polido e o saxofone ao vivo que a gente tinha acabado de deixar para trás. E era exatamente isso que eu precisava naquele momento, um lugar de verdade. Um lugar onde as pessoas não usam sorrisos de fachada e onde ninguém vai te mandar para a entrada de serviço. Eu pedi um chocolate quente. Heitor pediu um café simples e ficou com as duas mãos em volta da xícara de porcelana grossa, olhando para o líquido escuro como se estivesse tentando encontrar alguma resposta ali dentro. A lanchonete estava quase vazia naquela hora de quinta à noite. Tinha um casal jovem na mesa do fundo, ele de boné, ela de casaco amarelo, os dois rindo de algo no celular com aquela despreocupação leve de quem não carrega nada pesado. Um senhor de uns 60 e poucos anos sentado sozinho perto da janela, lendo jornal com óculos de aumento, uma caneca de café fumegante ao lado, uma televisão velha no canto da parede transmitindo um jogo de futebol no mudo com a imagem ligeiramente granulada e o placar mostrando um empate sem graça. Era um lugar de pessoas comuns, de gente de verdade, e depois de toda aquela fachada, o tapete bordô, os vasos com flores brancas, o vestido verde esmeralda e o colar de ouro. Aquela lanchonete parecia quase um alívio físico. Como tirar um sapato que aperta depois de horas? Ela planejou isso, Heitor disse de repente, quebrando o silêncio que a gente tinha mantido quase todo o caminho até ali. Não era uma pergunta. Era a enunciação calma e fria de uma conclusão. Eu sei. Não foi engano. Não foi confusão de lista. Não foi nada que aconteceu por descuido. Ele girou a xícara levemente nas mãos, o barulhinho suave de porcelana contra o balcão. Ela colocou os nossos nomes com uma instrução específica ao lado. Isso dá trabalho. Isso exige que alguém se sente. Pense no detalhe com cuidado. Faça questão de garantir que vai funcionar. Isso não é acidente. Isso é intenção. Eu não disse nada. Deixei ele processar. O Heitor era assim. Ele precisava organizar o pensamento em voz alta antes de chegar onde estava indo
e eu tinha aprendido ao longo dos anos que interromper esse processo não ajudava ninguém. Sabe o que me mata de verdade, Mirella? Não é nem só o que ela fez com você. Claro que é, e isso por si só já é mais do que eu consigo aceitar. Mas não é só isso. Ele olhou para mim com aquela expressão direta e aberta que era característica dele quando as coisas eram sérias de verdade. É que ela ficou parada lá. Ela nos viu pelo vidro e ficou parada. Ela podia ter saído naquele momento e dito que tinha sido um engano. Podia ter fingido que tinha sido um engano, pelo menos. Isso seria horrível de qualquer forma, mas seria uma tentativa de recuar, de salvar alguma coisa. Mas ela escolheu não fazer isso. Ela escolheu ficar onde estava, porque ela queria que eu visse que ela estava parada. Eu disse, era parte disso. A humilhação não era só a entrada de serviço. Era me fazer ver que ela sabia exatamente o que estava acontecendo e tinha escolhido não intervir. Era uma mensagem. Heitor ficou quieto por um tempo longo. O jazz suave do saxofone que a gente havia deixado para trás não alcançava aquela lanchonete. Claro, o que chegava pelos alto-falantes velhos no teto era uma rádio popular tocando uma música sertaneja que eu não reconhecia. Havia um conforto estranho nisso. Depois de um tempo, ele sacudiu levemente a cabeça. O movimento de quem confirma para si mesmo uma conclusão que não queria ser forçado a tirar. Eu tenho que te contar uma coisa, ele disse. Algo que eu não te contei porque não queria misturar você nos assuntos financeiros da família e que agora eu percebo que foi um erro não ter contado antes. Devia ter contado. Eu esperei, com a caneca de chocolate quente entre as palmas, sentindo o calor, atravessar a porcelana. Há 4 meses, minha mãe me pediu para assinar como fiador num financiamento imobiliário. Ela quer reformar o apartamento dela, trocar o revestimento, ampliar a cozinha. O banco exigiu um fiador com renda comprovada e estabilidade. Eu aceitei porque ela pediu e porque eu achei que era o mínimo que eu podia fazer pela minha mãe. Ele pausou, respirou fundo. Além disso, eu tinha combinado com ela de ajudar a cobrir parte do custo do noivado da Tamires, a parte que a família do Caio não ia bancar. A diferença que ficou em aberto quando o pai do noivo disse que não conseguia honrar o valor total. Eram 12 mil reais. Eu já tinha separado em conta a parte, esperando o momento certo para transferir. Eu processei aquilo devagar. Deixei o número assentar no meu pensamento. 12 mil reais. E além disso, a fiança do apartamento, que significava responsabilidade legal sobre uma dívida que não era minha, não era do Heitor, mas que carregaria o nome dele se algo desse errado. Quando você assinou a fiança? Perguntei com cuidado. Ainda não assinei. A reunião com o gerente do banco estava marcada para a semana que vem. O silêncio que veio depois daquilo tinha textura própria, quase palpável. Era um silêncio carregado de possibilidades que nenhum de nós dois tinha verbalizado ainda, mas que estavam completamente ali, vivas, pulsando no espaço entre as nossas canecas e o cheiro de café. Heitor, eu disse com cuidado, pesando cada palavra como se pesasse pedras numa balança delicada. O que você quer fazer? Ele me olhou por um longo momento, e eu vi algo mudar nele de um jeito que não foi dramático, não foi explosivo, não teve nada da raiva em ebulição que talvez fosse esperada. Era algo mais silencioso e mais permanente do que raiva. Era uma decisão sendo tomada no nível mais profundo de quem ele era, no nível em que as coisas não se desfazem depois. Eu vou ligar agora para o gerente do banco e pedir o cancelamento do agendamento da semana que vem. Ele disse com uma serenidade que me impressionou genuinamente. E vou mandar mensagem para o Caio informando que os 12 mil não vão mais sair da minha conta. Você tem certeza? Mirella, minha mãe, colocou minha esposa na fila de acesso dos funcionários de serviço. Ele disse aquilo sem raiva, sem elevar a voz um único milímetro, como quem enumera um fato geográfico neutro. Ela fez isso de forma deliberada. Planejou o detalhe com antecedência suficiente para dar instrução ao segurança, me olhou nos olhos pelo vidro e não se mexeu. Se eu aceitar isso e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, o que eu estou comunicando para ela se diz que pode, que sempre pode, sem nenhuma consequência, que o Heitor vai continuar sendo fiador e transferindo dinheiro independente de como a esposa dele é tratada. Ele tirou o celular do bolso do paletó.
Eu fiquei olhando enquanto ele digitava uma mensagem de texto direta ao gerente do banco. Era quase 10 da noite. O banco estava fechado, mas ele tinha o contato pessoal do homem que cuidava das suas contas empresariais. A mensagem foi curta: cancelamento do agendamento da semana seguinte. Desistência da posição de fiador, sem explicações além do necessário. Depois abriu o WhatsApp e digitou uma mensagem para o Caio. Eu não li o conteúdo, mas vi que ela ocupava 2 parágrafos bons. A resposta do Caio chegou em menos de 2 minutos. Pude ver pela contração discreta do queixo do Heitor que não era uma resposta tranquila. Ele tá na festa, Heitor disse, colocando o celular de volta no bolso. Disse que isso vai arruinar o noivado dele, que ele não fez nada de errado e que não é justo que as consequências do que minha mãe fez caiam sobre ele. Eu fiquei em silêncio por um momento antes de responder, porque queria ter certeza de que o que eu dissesse era verdadeiro e não apenas raiva mal disfarçada. O noivado dele foi planejado com dinheiro que nunca foi garantido de fato. Eu disse, se a conta não fecha sem os 12 mil do Heitor, esse é um problema estrutural que existia antes dessa noite. Heitor assentiu uma vez, firme. É isso. Eu terminei meu chocolate quente, que já estava morno. Ele terminou o café. A gente pediu a conta, R$ 23, o que era uma diferença que não precisava ser dita em voz alta, mas que pairou no ar assim mesmo, a distância entre uma noite de fachada e uma noite de verdade. Fomos embora. No carro, o silêncio voltou, mas era completamente diferente do silêncio tenso da ida. Era o silêncio de 2 pessoas que acabaram de atravessar algo juntas e que precisam de um momento para deixar isso assentar, para deixar que a poeira de algo importante baixe antes de tentar ver com clareza o que ficou. Quando chegamos em casa, eu mudei de roupa, tirei os brincos de pérola com cuidado, guardei no estojo de veludo onde eles viviam e coloquei um moletom favorito desde a faculdade, desbotado e macio de tanto uso. Heitor foi para a cozinha e eu fui junto. A gente ficou sentado na ilha, com canecas de chá esquentando as mãos, e ficou conversando até quase meia-noite. Não sobre a Solange especificamente, mas sobre nós. Sobre o que a gente queria dali para frente, sobre limites que precisavam ter sido estabelecidos há muito mais tempo e não tinham sido, sobre o cansaço que acumula quando você fica engolindo coisas pequenas durante anos, até que elas ficam grandes demais para continuar chamando de pequenas. Foi a conversa mais honesta que a gente tinha tido em meses. E foi boa, foi estranhamente boa, na cozinha com chá morno e moletom desbotado, depois de uma noite que tinha começado de forma tão diferente. Eram quase 11 horas, quando o celular do Heitor, que estava em cima da ilha, começou a vibrar. 1 vez, 2, 3 chamadas seguidas, cada uma logo após a anterior, sem pausa. Ele olhou para a tela. Era a Solange. Heitor atendeu na segunda chamada. Eu estava do lado dele na ilha da cozinha, a caneca de chá ainda morna entre as minhas mãos, e dava para ouvir a voz da Solange no fone mesmo sem o viva-voz. Ela não estava falando, ela estava gritando. Não dava para entender cada palavra com clareza, mas o tom era absolutamente inconfundível. Era o tom de quem perdeu o controle de uma situação que achava que dominava completamente. Era o tom de quem construiu um jogo inteiro, moveu as peças com cuidado ao longo de semanas e achou que o tabuleiro estava garantido, estável, intocável. Heitor deixou ela falar por um momento sem interromper. Depois disse, com uma calma que eu admirei profundamente: Mãe, eu vou precisar que você abaixe a voz para eu conseguir ouvir o que você está dizendo. Ela abaixou um pouco, o suficiente para eu começar a captar fragmentos com mais nitidez, mesmo sem o viva-voz ativado. O Caio disse que você cancelou tudo. A Tamir está chorando no banheiro desde que soube. A festa toda, sabe? Todo mundo perguntando o que aconteceu. Você fez isso por causa dela. Ela disse dela, com um peso específico e completamente intencional, do tipo que não precisa de sobrenome, do tipo que carrega anos de distância e desdém numa única sílaba curta. Eu fiz isso por causa do que aconteceu hoje à noite. Heitor respondeu com o mesmo tom plano e controlado que me impressionou. Você sabe exatamente o que aconteceu, mãe. Heitor, aquilo foi um mal-entendido.
A lista ficou errada por uma confusão de último minuto. Foi a assessora que organizou as entradas que... Ele ficou em silêncio por um segundo exato. E eu pude ver no rosto dele, pela microexpressão que eu tinha aprendido a ler depois de 8 anos ao lado desse homem, que aquela palavra, mal entendido, tinha chegado da forma mais errada possível. Havia uma linha naquela conversa, tênue mas real, e a Solange tinha escolhido cruzá-la ao invés de recuar. Mãe, a voz do Heitor ficou mais baixa ainda, mais séria, do jeito que fica quando ele está sendo completamente sério e quer que isso seja entendido. Eu vi você pelo vidro. Você estava de pé a menos de 10 metros de onde a gente estava, do lado de dentro, no calor do salão, com seu vestido e seu colar. Você nos viu sendo informados sobre a entrada de serviço. Eu vi nos seus olhos que você nos viu, e você não fez nada. Não saiu, não veio, não sinalizou nada. Isso não é mal entendido. Isso é uma escolha que você tomou com consciência. A voz da Solange subiu um tom acima, cortando a linha. Ela falou sobre tudo o que tinha feito pela família durante anos, sobre o noivado da Tamires, que ela tinha organizado com tanto esforço e dedicação, sobre sacrifício, sobre como ela nunca tinha pedido nada em troca de nada. E a voz dela carregava aquela mistura específica de acusação e vitimismo que eu já tinha ouvido antes, não direcionada a mim diretamente, mas a outros, em outros, conflitos que eu tinha testemunhado de longe, nos anos em que fazia parte daquela família. Era uma estratégia que eu reconhecia. Ela sabia usá-la bem. Eu ouvi tudo aquilo de cabeça levemente baixa, os olhos no chá entre as minhas mãos, sentindo a caneca esfriar gradualmente, e senti aquela mistura estranha de cansaço profundo e uma clareza inesperadamente limpa, a clareza que às vezes aparece quando você percebe que uma coisa chegou definitivamente ao fim, que o capítulo está terminando se você quiser ou não, e que o mais honesto que você pode fazer é reconhecer isso. Eu não vou assinar a fiança, Heitor disse, cortando o fluxo dela com firmeza e sem crueldade calculada. E os 12.000 para o noivado não vão ser repassados, não porque eu quero punir a Tamires, e eu quero que você entenda isso muito claramente, porque a Tamires não é a responsável pelo que aconteceu hoje, mas porque eu não consigo continuar financiando um ambiente onde a minha esposa não é tratada com respeito básico. Isso é o mínimo, mãe. O mínimo que qualquer pessoa merece. E você está destruindo essa família por causa de uma mulher. E ali, algo em mim se moveu. Não foi raiva. Não foi o tipo de coisa explosiva e barulhenta que acontece em filmes quando o personagem finalmente perde a paciência depois de muito tempo. Foi algo mais quieto do que isso. Mais interior, mais definitivo. Foi o momento exato em que eu percebi, com uma nitidez quase dolorosa, que durante todos aqueles anos eu tinha tentado ser aceita por alguém que nunca teve intenção real de me aceitar. Que eu tinha engolido comentários sobre minha origem, disfarçado mágoas em jantares de domingo, sorrido em situações onde eu queria ir embora, passado anos inteiros sendo tratada como coadjuvante da própria vida do meu marido, e que quanto mais eu tentava, mais aquilo se tornava material para ser explorado de outras formas, e que o Heitor, que podia ter ficado do lado da mãe, que podia ter me pedido gentilmente para entender o jeito dela, que podia ter encontrado 1000 formas razoáveis e socialmente aceitáveis de não escolher ninguém, tinha me pegado pela mão e ido embora, sem hesitar, na frente do segurança do manobrista de todos, pelo vidro de um salão iluminado de fachada numa quinta-feira de julho com 6 graus lá fora. Isso valia mais do que qualquer desagravo público, mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter planejado ou desejado. Você não está destruindo a família, eu disse em voz baixa para o Heitor. Não para que a Solange ouvisse, apenas para ele. Você está protegendo a sua. Ele olhou para mim por um segundo e assentiu uma vez devagar, com aquela firmeza que não precisa de ruído. Mãe, ele disse no telefone, com uma voz firme e completamente desprovida de raiva, que era de alguma forma muito mais poderosa do que raiva seria, quando você estiver disposta a ter uma conversa com calma e com respeito pela Mirella. Eu estarei disponível. Até lá eu preciso desligar. Boa noite. E desligou. A Solange ligou mais 3 vezes naquela noite, com intervalos.
cada vez menores entre as chamadas. Heitor não atendeu nenhuma. A Tamires mandou uma mensagem às 23h15 que misturava acusação e desespero em proporções quase iguais, dizendo que a festa estava constrangida e que o Caio estava transtornado. Heitor respondeu com uma frase: "Quando quiser conversar, pode me ligar." Ela não respondeu mais naquela noite. Nos dias que se seguiram, a história circulou pela família com a velocidade que... Histórias de família sempre circulam. Rápido, com acréscimos, com versões paralelas que ninguém reconhecia como suas. A versão que chegou até nós era que o Heitor tinha perdido a cabeça completamente, por influência. E todo mundo que ouvia aquilo sabia exatamente o que essa palavra queria dizer e a quem se referia sem precisar nomear. Mas o Heitor não entrou em nenhuma narrativa. Não mandou áudio em grupo de família explicando o que tinha acontecido. Não pediu que ninguém escolhesse lado. Não fez discurso nem declaração. Ele manteve o que disse, simples e sem ornamentos. 3 semanas depois do noivado, a Tamires pediu para nos encontrar num café no Batel. Ela veio sozinha, sem a mãe, numa tarde de sábado com o frio ainda firme e o céu daquele cinza fechado típico do inverno curitibano. Chegou com olheiras de quem não tinha dormido bem e uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela antes, algo entre humildade genuína e vergonha real de quem está olhando para si mesmo sem filtro. Ela pediu desculpas. Não foi elaborado nem perfeito, foi simples e direto. Ela sabia que a mãe tinha exagerado muito. Ela deveria ter intervido e não interveio. E estava arrependida de ter ficado parada. Eu aceitei. Não porque tudo estava resolvido, porque não estava, mas porque a Tamires era uma pessoa separada da Solange e porque guardar rancor de quem reconhece o erro não serve a ninguém. A Solange demorou mais, muito mais, como eu esperava. Ela ligou para o Heitor 2 semanas depois do café, numa ligação mais contida do que as ligações daquela noite, com uma voz que claramente custou algo a ela em termos de orgulho, e disse, pesando as palavras como quem escolhe onde pisar num chão escorregadio, que havia exagerado. Não pediu desculpas, para mim diretamente nessa ligação. Heitor deixou absolutamente claro que esse passo precisava acontecer antes de qualquer normalização. No dia em que ela finalmente me ligou, um sábado de manhã, com a voz tensa de quem está lendo um roteiro que não escreveu com prazer, eu atendi. Deixei ela falar. Quando ela terminou, eu disse que aceitava e que esperava genuinamente que dali para frente as coisas fossem diferentes. Eu não sei se vão ser. Honestamente, não sei. Algumas pessoas mudam porque entenderam alguma coisa fundamental sobre si mesmas. Outras mudam porque perderam uma alavanca e ainda estão calculando como recuperá-la. Eu ainda não sei em qual dessas categorias a Solange vai caber com o tempo, mas aquilo não era mais o problema central da minha vida, e essa percepção em si já era uma vitória silenciosa que ninguém precisava validar. O que eu sabia, com aquela clareza que chegou naquela lanchonete do portão, com cheiro de café e bancos de couro vermelho desgastado, é que aprendi algo naquela noite fria de julho em Curitiba, parada na calçada de um evento de 200 pessoas, sendo mandada para a porta de serviço com meu vestido vermelho escuro e meus brincos de pérola. Dignidade não é algo que outra pessoa pode te devolver depois de tentar tirar. É algo que você escolhe não abrir mão, mesmo quando o custo parece alto demais. O Heitor pegou minha mão e foi embora, sem discurso, sem hesitação. E essa foi a maior declaração de amor que alguém já fez por mim. Algumas coisas não precisam de palavras, precisam apenas de uma pessoa que escolhe você. Na frente de todos, sem vacilar, pelo vidro de um salão dourado numa quinta-feira de julho, com 6 graus lá fora e a música de saxofone sumindo ao longe. Ele me escolheu. E isso mudou tudo. Obrigado por assistir, comente se está no canal O Homem de Ouro. Estão roubando o meu conteúdo. Abraços e até a próxima.